Olá, meninas! Mais uma vez estou aqui, Maria Helena, com a pintura em crepe e seda. Nós hoje vamos pintar de verdade. Já falamos sobre as cores, já estudamos, já sabemos o que é uma cor primária, o que é uma cor secundária e terciária. E isso vai valer muito para nós quando nós tivermos que misturar alguma cor, ver algum tecido, colocar um tecido com o outro, um ao lado do outro, quem trabalha com patchwork. Para o nosso trabalho hoje, eu sei que vocês estão ansiosas. Então, nós vamos precisar do quadrado, mais ou menos 35 centímetros de lado, de crepe bem fininho, crepe chiffon. Ele não pode ser um crepe grosso. Também vamos precisar de um pedaço de plástico ou um pedaço de Eucatex, onde a gente vai trabalhar com a tinta em cima. Também um borrifador e 3 cores. Escolham as cores de preferência de vocês. 3 cores que combinem. Agora vocês já estudaram as cores, já sabem escolher. Separem o material. Daqui a pouco nós começamos. Meninas, estou voltando e aqui eu tenho o meu pedaço, o meu quadrado para fazer o lencinho. É um lenço de pescoço. Eu disse para vocês 30 centímetros, o meu é 40, mas nada impede que com 30 também não dê. Sempre, de preferência, vocês tenham o pedaço que vocês vão trabalhar já embanhado. Overlock bem fininho. Não é aquele overlock comum, não. É um overlock bem fininho, para ficar delicado o trabalho. A primeira coisa, nós vamos molhar esse tecido. Por isso que eu falei para vocês que nós precisamos de um borrifador. Eu vou trabalhar em cima da placa de Eucatex. Essa minha placa eu pintei porque estava muito manchada de tinta. Então, eu dei uma pintadinha nela para ela ficar mais bonitinha e já está começando a ficar manchada de novo. Porque a gente começa a trabalhar, a tinta vaza, dá uma borrifada. Ela não pode ficar nem molhada, mas também não pode ficar seca. Esse tecido já deve ter sido lavado. Assim já está bom. Mexe bem para ficar bem uniforme esse molhar. Nós vamos dobrar esse lencinho ao meio e formamos um triângulo. Esse triângulo nós vamos colocar aqui e vamos como que dobrá-lo, pregueando. Fazemos preguinhas. Eu acho que eu vou mudar um pouquinho aqui. Vou virar um pouquinho. Na diagonal eu pego melhor aqui. Então, vamos pregueando. Acho que é melhor eu fazer por aqui. É que a placa tá molhada, então ele dá uma grudadinha. Vamos lá. Depois a gente ajeita melhor. Também não precisa ser a perfeição, né? Pintura, a gente sabe que tudo que não fica tão perfeito, fica mais bonito na pintura. Eu vou trabalhar com o amarelo ouro, com o rosa chá e o marrom. 3 cores. Eu disse para vocês também escolherem as 3 cores. Só que aqui essa tinta é a aquarela Silk da Acrylex e ela é uma tinta para tecidos finos. Então, não é aquela tinta de tecido, é uma tinta especial para tecidos finos, como a seda, o crepe. Então, ela tem um biquinho aqui. Tem muitas que trabalham com esse tipo de pintura que já usam o próprio bico dessa bisnaguinha. Eu prefiro não pintar com a bisnaga, porque a tinta, ela vem muito forte. Eu não gosto da tinta muito forte.
Então, o que que eu faço? Eu uso essa bisnaga e eu coloquei meio a meio. Então, eu coloquei um tanto dessa tinta, da amarela, e coloquei o resto de água e misturei bem. Então, o que que vai acontecer? O amarelo não vai ficar tão forte como lá na bisnaga. Outra coisa que vocês têm que guardar para vocês. Toda vez que vocês forem fazer qualquer pintura na seda ou no crepe, sempre comecem com a cor mais clara. Não comecem com a escura. A escura é a última. Então, sempre com a cor mais clara. Então, vamos lá. Começamos aqui, ó, e fazemos uma linha. Vamos no dobrado seguinte e vamos soltando o amarelinho. Não precisam fazer inteiro o amarelo. Mesma coisa a gente vai fazer com o rosa chá. Agora, procurem colocar o rosa chá onde não tem o amarelo, tá? Não sei se vocês perceberam que em função da água que nós borrifamos, desculpe, a tinta começa a se misturar, né? A gente percebe já uma mistura. E esse aqui, o marrom. Deixem algumas partes em branco para não ficar todo pintado. O branco já é assim, como a gente falou aquele dia, não é cor, mas ele dá um realce no trabalho. Essa é a pintura. Agora, o que vai acontecer? Nós vamos deixar ela secar. Como ela foi umedecida, o tecido foi umedecido, ela demora um pouquinho mais. No verão, quando tem dias quentes e tem sol, ela não pode ir para o sol para secar. Ela tem que secar à sombra. Mas nos dias quentes, ela seca bem mais rápido. Como agora nós estamos numa estação de inverno, ela demora bem mais para secar. Vamos levar para secar e quando estiver sequinho, a gente volta para mostrar o resultado. Até daqui a pouco. Estou de volta, meninas, com o nosso resultado. Então, estou tirando da placa. Tchan, 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 tchan. E aqui está o nosso lencinho. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ficou lindo, né? Esse trabalho, vocês, como é uma peça pequena e foram poucas cores, vocês deixam secar até 48 horas. Quando é uma peça maior, até 72 horas. Aí você no lado avesso, mas qual é o avesso? Se você olhar bem, você percebe qual é o avesso. Esse que está de frente para vocês é o avesso. Esse aqui é o direito. Então, pelo lado avesso, você faz a queima. O que que é queimar? É passar com o ferro. Mas não com ferro muito quente. Com o ferro numa temperatura que não vá queimar o tecido. Mas não com ferro direto no tecido. Uma folha de jornal em cima e passa com o ferro. Aí você acha assim, mas eu posso deixar o ferro um pouquinho mais quente. Põe um pouquinho mais e passa. Já tá bom. Então, fez a queima e você pode lavar o seu lenço. Então, como aqui tem poucas cores, a peça é pequena, deixem 48 horas secando. Aí façam a queima, sempre com um jornal em cima do tecido no lado avesso. E só depois lavem. Claro, você coloca de molho um pouquinho
num amaciante para ficar cheirosinho e deixe secar ao vento na sombra. Nunca mais vai perder essas cores. Não desbota, não sai tinta. Pode, na hora que você vai lavar, pode ser que saia o excesso da tinta, mas nunca mais vai sair tinta. Gostaram do efeito? Você vai me perguntar, mas como que eu vou usar esse lencinho? Ah, muito fácil. Dobra de novo pelo meio, faz um triângulo, dobra novamente, mais uma vez, outra vez. E você pode fazer um nozinho aqui. Espera aí que aqui tá desmanchando. Deixa eu fazer direitinho. Faz um nozinho aqui. Puxa esse nozinho. Bonitinho. Vocês estão conseguindo ver? Depois vocês fazem o nozinho que vocês gostarem ou usam de qualquer outra forma. Aqui ficou, eu tenho que depois dobrar bem direitinho. É que o meu ainda tá sem lavar, sem passar. E depois vocês usam o lencinho aqui amarradinho lá, nas costas. Ficou legal? Aqui tá tudo emperiquitado, com colar, com estampado. Claro que vocês vão usar um lencinho assim, uma camisa branca, né? Pra realçar. As cores, por que eu falei sobre as cores naquele dia? Porque vocês agora sabem combinar as cores. Vocês viram que eu usei o amarelo ouro, o rosa chá. Eu poderia ter usado o amarelo ouro, um tom de azul claro e esse marrom. Então, não esqueçam, recapitulando, 40 centímetros de crepe chiffon. Vocês veem que ele agora endureceu um pouquinho por causa da tinta, mas ele vai ficar bem levinho. Por que eu falei que ele já deve estar embanhado? Porque quando você pinta e ele está embanhado, ele já pinta o acabamento junto. Se você não fez o acabamento antes de pintar e vai fazer o acabamento agora, você vê que nós temos três cores diferentes. Como que você vai fazer o acabamento com as 3 cores diferentes? Escolham a cor, o tecido, embanhem, a placa de Eucatex ou o plástico. O plástico é até mais prático, porque você pode fazer a pintura desse lencinho. E em cima do plástico, você vai largando o plástico onde você tem espaço para ir secando e vai pintando o outro, e vai pintando o outro. Quando você chega lá no final de uma dúzia que você pintou, você tem o primeiro já seco que você vai desmanchar, que já vai estar sequinho. Tá legal? E não esqueçam também que a tinta é a aquarela silk. Tem muita gente que diz assim, ah, mas eu pinto com tinta de tecido desmanchada na água. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa porque a tinta de tecido é uma tinta para tecido, ela é mais grosseira. Essa é uma tinta bem mais delicada. Se vocês quiserem, podem fazer direto da bisnaga para o tecido. Só que vocês não conseguem perceber que o tecido não tá mais tão macio. Se vocês fizerem com ela direto da bisnaga dela, vai ficar muito mais grosseiro, tá? E aí é mais difícil de, no lavar, tirar o excesso. Eu espero que vocês tenham gostado do trabalho de hoje. Se preparem, quarta-feira próxima tem mais. Sempre a partir das 14 horas. Beijos no coração para vocês.